Olá, seja muito bem-vindo ao blog do Ney Lima. Nós estamos recebendo aqui no estúdio do blog o prefeito eleito da cidade de Toritama nessas eleições de 2016, Edilson Tavares. Foi candidato, uma terceira via em Toritama, fora dos grupos tradicionais, e mudou o contexto histórico e a cultura da cidade com essa vitória. Edilson, seja bem-vindo aos nossos estúdios mais uma vez. Parabéns pela conquista lá em Toritama. Eu é quem agradeço a você a oportunidade que me é concedida. Estamos aqui pela segunda vez participando do seu blog. Eu fico feliz e honrado de poder retornar com essa grande vitória que Deus nos concedeu. Foram 9.212 votos em uma eleição extremamente disputada, com 3 candidatos. E diga-se de passagem, políticos que têm tradição na nossa cidade, vários ex-prefeitos, muitos vereadores, um poderio econômico muito grande, contrário ao nosso projeto, mas falamos diretamente ao coração das pessoas, temos um projeto que foi bem recebido pela população e saímos vitoriosos. E eu acredito isso ao povo que confiou naquilo que nós falamos, mas acredito principalmente a Deus que honrou o nosso nome e nos deu uma grande vitória e nos deu a oportunidade de fazermos a gestão do nosso município. Edilson, antes da gente falar sobre os seus planos para esse futuro governo, eu queria tratar de alguns aspectos bem particulares. Como foi o dia da eleição? Como foi o domingo? Aquele momento, inclusive, ali da contagem dos votos? Olha, foi de muita ansiedade, viu? Talvez até angustiante, poderia ser a palavra. Imagina você que logo pela manhã nós tivemos helicópteros distribuindo santinhos aos céus. Tivemos muitas pessoas se mobilizando através de compra de votos, de levarem pessoas para fazendas, aquela coisa que se faz na política. Foi um dia perturbado, viu, Ney? E eu acho que é um sentimento que eu não desejo para ninguém. Você fica na sua casa, você fica muito ansioso, você fica muito preocupado. E eu sempre recebia ligações, notícias de pessoas. Houve um esvaziamento muito grande na rua. Nós olhávamos e vimos as ruas desertas. Eu mesmo fui votar na minha sessão, não tinha ninguém na fila, e nas filas também não tinha ninguém. Isso me deixou um pouco preocupado, porque o nosso voto era um voto de confiança, era um voto de pessoas que estavam acreditando que podíamos fazer uma Toritama melhor, e eu imaginava que a população estaria em massa nas ruas. Quando eu não vi a população nas ruas, e quando eu tive notícias de pessoas que estavam como que sequestrando as pessoas e levando para os seus terrenos, para as suas fazendas, eu fiquei muito preocupado, viu? Foi quando o meu irmão, ele ligou para mim, relatando as dificuldades que estavam ocorrendo, e nós não estávamos, pelos meios legais, conseguindo reverter essa situação. Candidatos que, inclusive, fizeram boca de urna, que foram de sessão em sessão. Então, isso contraria toda a regra eleitoral. E, naquele momento, não teve outra coisa a fazer, a não ser ir para minha casa, com a minha esposa, com meus filhos, dobrarmos os joelhos e orarmos a Deus e pedirmos que o Senhor fizesse prevalecer a sua vontade e que aquilo que Deus determinasse fosse cumprido. Eu fiquei muito alegre quando as urnas foram abertas e que a contagem de votos começou. É muito emocionante, né, a contagem de votos. Nós começamos um pouco atrás e aí, sessão após sessão, fomos crescendo. Depois colocamos 200, 300, 400 e tivemos uma vitória de mais de 1.300 votos, disputando com 2 candidatos a mais. Então, eu digo para você, foi uma grande vitória. Foi a vitória de Davi contra os Golias. E eu acredito a Deus todo o sucesso que nós tivemos na campanha. O senhor já tinha antecipado, principalmente ali nos momentos, na reta final da campanha, que acreditava na vitória, que o seu partido monitorava e tinha números internos com essa possibilidade. Mas acreditava que a diferença fosse tivesse essa quantidade de votos? Olha, até 15 dias antes, não. Até 15 dias antes nós achávamos que venceríamos a eleição com uma margem muito apertada. Menos de 500 votos. Não tinha ninguém que acreditasse que a eleição em Toritama fosse decidida com mais de 500 votos. Mas aí, bem recente mesmo, houve uma pesquisa encomendada pelo senhor João Liberto, a quem mando o meu abraço, nosso amigo, que se dedicou de uma forma integral, já é uma pessoa de idade, mas muito respeitada. E eu mando o meu abraço e o meu carinho ao senhor João Liberto. E ele fez uma pesquisa particular e depois ele divulgou essa pesquisa, inclusive fez pelo Vox Populi, onde apresentava que nós tínhamos uma vantagem substancial. Nós estávamos ali com mais de 10 pontos de vantagem para o segundo colocado. E aí foi quando as coisas mudaram. Mas, como você sabe, né, os outros candidatos apresentaram pesquisas, né, e pesquisas essas que se mostraram extremamente equivocadas, né, porque haviam
3 candidatos e cada candidato apresentava uma pesquisa com 10 pontos na frente. Houve até eleitores que brincavam, que diziam que a Prefeitura de Toritama teriam 3 cadeiras, porque os 3 iam ganhar. Mas o que acontece é que as outras pesquisas se mostraram extremamente equivocadas, erraram muito acima da sua margem de segurança, e a pesquisa que o senhor João Gilberto mostrou se mostrou assertiva. Foi quando a gente tinha essa esperança. Mas mesmo assim, no dia da eleição, eu fiquei preocupado, como qualquer candidato que fica ansioso, mas próximo das 6 horas nós tivemos o resultado e aí fomos comemorar e agradecer junto ao povo e à população. O senhor com seu grupo político, nesse momento, tem consciência, a ficha caiu da responsabilidade que vocês assumem perante a população de Toritama, perante o estado de Pernambuco, por ter um prefeito que não estava ligado aos grupos tradicionais e vereadores também, que o senhor ajudou a eleger dentro do seu grupo político, que também são estreantes na política. Vocês têm consciência da responsabilidade de representar hoje esse anseio todo que a população teve ao acreditar nas suas propostas? Temos sim, Ney. Eu digo para você que nós temos sim a noção, né? Nós temos essa dimensão do tamanho da responsabilidade que nós temos. 4 anos atrás, a cidade de Toritama deu um voto de protesto. Havia um gestor do município e a população reprovou a sua administração e ele perdeu em todas as urnas. Isso aconteceu porque havia um sentimento de revolta, um sentimento que a população não queria mais ele na gestão do município. Foi um voto de protesto. Esse ano foi um voto de confiança, foi um voto de esperança. Foram pessoas que mesmo tentando adversários cooptarem, comprarem o voto, mudarem a opinião, foram pessoas que firmaram uma posição e disseram assim: nós queremos dar uma oportunidade para Edilson, nós vamos confiar que ele vai fazer diferente. Então eu gostaria de falar também para você que votou no nosso projeto, que acreditou que nós poderíamos fazer uma política diferente. Pode acreditar, nós temos sim a dimensão da responsabilidade que cai sobre os nossos ombros. E eu acredito isso, a vitória que Deus nos deu. Nós não vamos decepcionar vocês. Nós não vamos esquecer da periferia. Não vou esquecer da Coab, não vou esquecer do Deus é Fiel, do Valentim, do Antão, do Morial, do Alvorecer. Não vou governar para o centro, vou governar para a periferia. Vou governar para você, que confiou no nosso projeto. Deus vai nos dar um grande governo e nós vamos fazer sim diferente na cidade de Toritama. Como é que fica agora, Edilson, a formação do secretariado, a preparação para esse governo? Olha, nós estamos já agora nos concentrando na transição do governo. Hoje as prefeituras, por obrigação, é lei, tem que abrir as suas portas, abrir as suas contabilidades, para que a equipe de transição tome conhecimento, para que você não inicie em janeiro às escuras, né? Então nós vamos trabalhar de uma forma muito dura, muito dedicada, para que possamos ter todo o conhecimento da engenharia da prefeitura. A ato seguinte, nós vamos já estar compondo o nosso secretariado, queremos fazer uma redução substancial de 30% a 40% nos secretariados hoje. Eu entendo que você deva fazer uma gestão mais enxuta, não precisa ter tantos secretários, né? Você precisa ter pessoas comprometidas, né? Diretorias, pessoas que estejam no dia a dia. Quero fazer um governo também que seja mais participativo, mais presente na população, com a participação da população, criação de conselhos de segurança, criação de conselhos de desenvolvimento econômico, porque eu entendo que você, dando a oportunidade à população, o governo tem mais legitimidade, eu vou fazer isso. E os secretários, nós escolheremos eles pela competência mesmo, meritocracia, iremos tentar ao máximo constituir o secretário de pessoas de nossa cidade, de Toritama, mas não tenho nenhuma restrição de trazer de fora, isso não é problema para mim. Eu gosto sempre de trabalhar com as melhores peças e nós vamos fazer um governo assim, técnico e eficiente, porque sei que serei cobrado da população. Quais foram os momentos, Edilson, mais difíceis dessa campanha? Olha, Ney, eu tive momentos muito difíceis, viu? Pelo modelo que nós escolhemos na campanha, eu diria que a nossa campanha foi uma campanha muito ousada, né? Eu tive muita coragem para fazer uma campanha diferente. Acredito eu que hoje nós temos esse modelo que ficou para a história das nossas cidades. Mas teve um momento que eu estava nas ruas e eu fiz um modelo de política que eu saía com um pequeno aparelho de som, chegava em uma rua, ligava o aparelho de som, pegava o microfone e começava a falar. Por uma razão simples, os candidatos não queriam debater comigo, não queriam participar de entrevistas, não queriam conversar sobre os planos de governo. E eu cheio de projetos, cheio de ideia, mas não tinha um canal de comunicação. Eu digo, eu vou para a rua falar com as pessoas. E eu falava 30, 40, 50, às vezes até 1 hora, em cada rua. Eu saí de rua em rua na cidade de Toritama. E certa vez,
Eu estava já próximo do meu dia, sol a pino, e eu comecei a falar no microfone, não tinha ninguém na rua, a minha pessoa e alguns militantes meus, e uma pessoa me fotografou de cima de um prédio, primeiro, segundo andar, e ele colocou na postagem do Facebook uma crítica à minha pessoa, né? Que eu era um lático, que eu era um doido, tá entendendo? Falando sozinho, falando para a própria sombra, que aquilo não daria resultado. E postou isso na internet. Olha, isso machuca o coração, né? Eu, com aquele sonho, com aquela ideia. E essa foto viralizou e o pessoal criticou, e a gente só pode absorver. Só que quando foi agora que nós fomos vitoriosos no pleito, um dos nossos militantes pegou aquela mesma foto e aí colocou a foto na internet e ele colocou na postagem, ele escreveu. Ele disse assim: nunca duvide dos sonhos de um homem, porque ao lado dele pode ter um grande Deus. Foi Deus que me deu essa vitória. Né? Essa vitória não é minha, é do povo, mas acima de tudo, é a vitória do povo que ama, que confia e que acredita que Deus é maior. Nunca duvide dos sonhos de um homem, porque ao lado dele pode ter muitas pessoas sonhando. E as pessoas sonharam comigo. Né? E hoje a vitória de Toritama, a vitória da região, porque faremos sim um governo austero, transparente, com respeito, com muita dedicação, e Toritama terá dias muito melhores. Prefeito, muito obrigado pela sua entrevista aqui no estúdio e desde já parabéns. Evidente que a gente deseja muita sorte, muito sucesso nesse governo, que será evidentemente o sucesso de toda a população de Toritama. Muito obrigado a você, Ney, muito obrigado às vezes que pude participar aqui da sua emissora. Estou sempre à disposição, sei que serei muito cobrado, serei muito fiscalizado, até porque nós estamos implantando uma política nova, uma política diferente, e as pessoas estão de olho em mim, pessoas de várias cidades, de vários estados, e eu quero deixar sim esse legado e mostrar que amanhã pessoas comuns, professores, médicos, advogados, empresários, podem sim também ter este sonho de fazer a gestão do seu município. Não podemos imaginar que apenas poderosos continuem no poder. E eu quero aproveitar e mandar um abraço muito especial à minha família, né? Mandar um abraço especial para o meu pai, o seu Nelson, mandar para os meus irmãos Edson e Nelsinho, mandar para a minha esposa, Elaine, a quem eu amo muito, amo do meu coração, são 27 anos de casado, Deus abençoe ela, e aos meus filhos também, o Lucas, o Davi e a Zenate, que é a minha princesa. E mandar um abraço a todos os moradores da cidade de Toritama, não só os que votaram em mim, mas a toda a população. Teremos agora um governo de coalizão, um governo de mudança. E acima de tudo, quero dar o meu agradecimento ao meu Deus, que me deu essa grande vitória. Toda honra, toda glória sejam dados ao Senhor. Muito obrigado e até a próxima. Essas e outras entrevistas você acompanha aqui no blog do neylima.com.br.